O Volkswagen Polo passou a figurar entre os carros mais vendidos do país. E aqui a gente está te trazendo uma relação com ótimo custo-benefício. A gente fala de um Polo 1.0 12 válvulas, ano modelo 2020. Esse carro, ele pode ser melhor que o Polo Trek e uma excelente opção. E essa é uma das coisas que a gente vai te mostrar ao longo do vídeo. Tem um outro detalhe aqui. A gente fala de um carro com 140 mil quilômetros que a gente está te apresentando aqui na plataforma Eu Dirijo. Então a gente vai ver alguns detalhes de como que se comporta um carro desses quando ele já está com uma quilometragem um pouco mais avançada. E a gente tem que entender também que, com o preço atual dos carros 0 quilômetro, opções como essa acabam sendo interessantes para uma boa parcela dos clientes que não conseguem investir num carro 0 quilômetro. Então esse é o convite para que você acompanhe o vídeo a partir de agora. Antes, quero te lembrar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Aqui você tem um site completo em eudirijo.com.br com notícias e também carros que estão à venda. E você também vai se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem algum vídeo com carros que a gente está te apresentando, seja em nossos testes ou carros que estão à venda, como esse Volkswagen Polo que está com a gente a partir de agora. Então por isso a gente começa a te mostrar esse carro. Em 2020, o Volkswagen Polo tinha várias versões, hoje também tem, mas é interessante a gente poder diferenciar cada uma delas. Você tinha a versão de entrada, que era 1.0 12 válvulas, que é essa que a gente está te apresentando. Acima tinha a versão Sense Turbo, depois Comfortline, Highline, enfim. Nessa versão a gente tem, claro, um desenho mais básico, mais simples. Então, a grade principal aqui não tem pintura, isso também não acontece nas outras versões. Essa outra porção também não vai ter pintura. E aqui na porção inferior do para-choque, nas extremidades, não tem farol de neblina, como tinha na versão Comfortline, como tinha na versão Highline, inclusive um farol de neblina com um DRL do lado. Mas, como esse carro ainda é pré-facelift do Volkswagen Polo, se você quiser colocar esse item como acessório, é possível porque ele já tem o espaço definido aqui no para-choque, o que já não acontece nem no Polo Track atual, nem na versão pós-facelift. Então, para a gente poder olhar para o conjunto óptico desse carro, tem coisas que são interessantes, porque a gente vai ter lanterna e ela está com uma lanterna azulada, você pode trocar e colocar no padrão original, também vai ter a luz baixa na extremidade e a luz alta ainda aqui na parte central do painel. A vantagem desse farol é que, por ele ser um farol com dupla parábola, você tem maior concentração, uma melhor luminosidade, e isso é uma vantagem em relação a outros modelos que não possuem essa condição. Quando a gente fala do Volkswagen Polo na versão de entrada, tem algumas opções que tem calotas, mas neste carro, que tem alguns opcionais, ele está com a roda em liga leve. Essa roda de liga leve de 15 polegadas, nesse desenho com uma pintura mais clássica, mas ainda assim ela está presente e melhora o aspecto. Espelhos retrovisores pintados e com repetidor de seta, e as maçanetas também pintadas nessa versão 1.0. Outro detalhe que a gente vai encontrar nesse Volkswagen Polo são esses vincos e linhas na horizontal. Essa é uma tendência do desenho da Volkswagen que deixa esse carro um pouco maior e com uma impressão de um pouco mais corpo. Agora, segue aquela linha mais clean, né, em que a gente não tem nada de cromados aqui, tem apenas as borrachas pretas e também os apliques em preto aqui na coluna, né, das portas. Na parte traseira, lanternas são incandescentes, ainda que tenham esse desenho atual e que ainda está presente hoje no Polo. Emblema Polo na esquerda e no mais um visual limpo, porque esse aqui não é a versão turbo. Agora esse carro também tem um outro detalhe interessante, ele tem sensor de estacionamento aqui na parte de trás. Não são todos os 1.0 que tem esse equipamento, porém, como esse carro ele tem um pacote de acessórios, de equipamentos opcionais, a gente encontra esse item aqui. Para abrir o compartimento de bagagens, não tem nenhum botão aqui na porção traseira do carro, então nem no logo, nem nessa outra parte mais inferior. A gente vai fazer esse acionamento pela chave canivete aqui desse Polo, que também tem, claro, botões para abertura, destravamento e destravamento das portas, e também você pode levantar ou baixar os vidros do carro. Agora, para abrir o porta-malas, botão do centro, pressionou, segurou, e aí então ele vai destravar e vai liberar o acesso. Agora, a gente vê aqui nessa versão 1.0 um porta-malas que é todo ele acarpetado, todo ele forrado, então a gente vai ter na lateral também, né, nos dois lados aqui do carro, um compartimento com forração. A gente tem nesse Polo 300 litros de capacidade nesse porta-malas e é, por exemplo,
a mesma litragem de um Fiat Argo e às vezes até o Renault Kwid também se aproxima, se não chega a empatar com esse carro. Está dentro do compartimento e do padrão dos hatches atuais. O detalhe aqui é que, mesmo nessa versão 1.0, a gente tem a fixação do top tether lá no banco e também tem o carro com todo acarpetado, toda a forração no porta-malas. Começando a olhar então esse Volkswagen Polo pela parte interna, a gente já percebe aqui na porta um detalhe de diferença interessante quando a gente compara com o Track. Aqui, ó, ele tem o apoio de braço com almofada. Ali o comando dos vidros elétricos, também os retrovisores elétricos. Embora todo o restante da porta aqui e aqui também seja em plástico, como é o padrão da Volkswagen, aqui pelo menos ele tem essa porção aqui almofadada. E aí olhando para cá, para o banco do carro, a gente já vai encontrar aqui a regulagem de altura e também esse desenho do banco, todo ele em tecido e um desenho tradicional da Volkswagen. Esse carro, ele tem um volante multifuncional e a gente vai falar dele a partir de agora. A gente tem então, nesse lado aqui, o comando para a interação com o sistema de mídia. Do outro lado, a gente vai trabalhar lá com o painel e com o computador de bordo. Então no cluster, a gente já consegue enxergar aqui algumas coisas que são interessantes. Nesse lado, o contagiros e aqui o velocímetro, marcador de temperatura e também o marcador do tanque de combustível, todos eles analógicos. Olhando um pouco mais lá para o painel, e que a gente vai acionar por esses comandos aqui, a gente tem lá o velocímetro do carro, e eu posso passar para cima e eu tenho aviso de velocidade, consumo instantâneo do carro, consumo médio desse carro, autonomia e ainda tempo de viagem, percurso, que é o trip, velocidade média, e eu volto para essa porção. Além disso, eu posso passar para o lado aqui, exatamente para alternar entre outras telas. Então, passando para o lado, eu vou ter conexão com telefones, eu vou ter informações do status do veículo e de volta aqui para os dados da viagem. Ali embaixo ainda tem um termômetro e os odômetros do carro. Fora isso, a posição para que a gente possa zerar o odômetro parcial fica aqui, ó. E como eu falei para vocês lá fora, esse carro aqui, ele tem alguns opcionais. Um deles é o sistema de mídia, que não está presente em todos os Polo com motor 1.0. A gente vai encontrar aqui esse sistema que, se eu não estou enganado, se chama Composition na gama da Volkswagen. Então ele vai ter aqui a tela de rádio, eu tenho a conexão com mídia quando estiver com algum telefone aqui programado, eu tenho aqui a seleção das funções do carro, então ele vai informar aqui questões de computador de bordo, vai trazer aqui algumas informações, também tenho a conexão com o telefone quando ele estiver pareado, e ainda aqui, quando estiver com Android Auto ou Apple CarPlay, eu tenho condições de ter acesso aos sistemas do carro. Porém, nessa mídia aqui, ela ainda exige que a gente utilize um cabo para conexão, não tem conexão sem fio. Tem até o Mirror Link aqui, mas essa conexão já está bastante em desuso. E ainda, configurações aqui do carro, então eu vou ter som, display, hora e data, vou poder, né, ativar questões de idioma, transferência de dados, enfim. Aqui você vai sentar, né, quando tiver com o carro, para poder fazer as configurações principais. Agora, com a possibilidade do espelhamento, é algo bastante interessante, porque você pode ter aqui no carro os ícones e os próprios aplicativos do telefone celular. E eu já te mostrei que esse banco aqui tem regulagem de altura, mas tem mais equipamentos interessantes aqui. A gente vai ter o comando interno para o bocal do tanque de combustível, o volante, como eu já te mostrei, ele é multifuncional, e a gente tem aqui airbags frontais, airbags laterais, ele tem também alarme, e ainda tem controle de estabilidade e tração, e tem o desembaçador e o limpador traseiro lá no vidro então. E esse é interessante a gente citar isso, porque a gente sabe que tem alguns concorrentes, algumas versões do próprio Fiat Argo, por exemplo, que não tem limpador e desembaçador, e isso é interessante. E um outro detalhe que a gente vai ver depois quando for dirigir é uma direção elétrica muito, muito leve, e que isso vai facilitar, especialmente se você vai fazer um uso urbano com esse carro. Agora, olhando um pouco mais para o painel, é claro que todo o material aqui ele é em plástico, a gente tem essa porção aqui com uma diferenciação em termos de textura, porém, a gente percebe nada que destoe de um carro dessa categoria.
categoria. Os encaixes são bem feitos, não tem rebarba. É claro, é aquele padrão Volkswagen do plástico duro, mas é um plástico de qualidade. E com a mídia aqui ao centro, a gente nem fica tanto com a impressão de carro básico. Olhando para cá, saídas de ar, ar-condicionado manual, uma porção aqui com um material emborrachado, até mesmo para você colocar o seu celular, botão para abrir aqui a tampa do porta-malas, o câmbio muito macio, naquele padrão da Volkswagen, com os engates extremamente precisos, freio de mão, porta-copos e aqui mais um local para você guardar objetos. Em termos de proporções, esse carro ele já segue o conceito mais atual dos carros compactos. Ele é um modelo hatch e é um modelo com maiores dimensões quando a gente compara, por exemplo, com o Gol, Fox. Ele é mais largo e mais comprido. Então a gente fala de um carro com 1,75 m de largura, um carro que vai ter aqui 4,05 m de comprimento e de entre-eixos, entre uma roda e outra, a gente tem 2,56 m, ou seja, alinhado com as propostas atuais dos compactos. E agora olhando um pouco para a parte de trás desse Volkswagen Polo, o que a gente já vai encontrar aqui na porta? Claro, aqui não tem o mesmo material suave ao toque que a gente encontrou lá na frente. Ela é uma porção toda ela em plástico. Porém, o banco é uma das coisas interessantes desse carro, porque a gente tem aqui um rebaixo no encosto e também no assento. Então, isso aqui vai proporcionar um conforto maior para os ocupantes. Acomodado no banco traseiro do Polo, a gente tem aquele desenho típico Volkswagen, em que o encosto é um pouco mais deitado e, além disso, o assento ele levanta um pouco mais, então ele é inclinado, você fica com o corpo bem acomodado aqui e também tem uma ótima movimentação de pés. É claro que aqui o banco está todo ele para cima e está numa posição confortável para eu dirigir, mas a movimentação de pés aqui é muito boa, especialmente nessa condição. Claro que se o motorista for daqueles que gosta de colocar o banco mais para trás, vai prejudicar um pouco, mas assim a movimentação fica boa e fica adequada. E o conforto do banco é bom, porque esses carros da Volkswagen, eles não têm assentos e espumas muito moles, elas são firmes. E isso é uma grande vantagem, por exemplo, quando você está fazendo viagens, porque o corpo não afunda e com aquele rebaixo que ele tem, ele fica numa posição confortável sempre, sem que você precise, né, ficar se movimentando muito aqui para se ajustar. O corpo fica bem adequado, bem assentado no banco. Embaixo do capô desse Volkswagen Polo, a gente já tem um motor da Volkswagen que já é velho conhecido, até porque já foram fabricados mais de 2 milhões desses propulsores aqui no Brasil. Então, o que a gente vai encontrar aqui? É o EA211, esse motor que ele é 1.0 e 3 cilindros. Então, uma das coisas bem interessantes que a gente já pode perceber tão logo a gente abre o cofre é um bom espaço para fazer manutenção. Isso, quando a gente compara com carros da Citroën e da Renault, por exemplo, que tem o cofre mais apertado, é uma grande vantagem porque você consegue ter acesso dentro do cofre para olhar o que precisa ser feito e fazer a manutenção. A gente tem um motor que ele é pequeno, compacto, 1.0 de 3 cilindros e que está num cofre maior, inclusive, claro, porque o motor, né, esse espaço, ele é até pensado para motores maiores. Tem o Polo GTS com motor mais potente, o Virtus GTS. Mas aqui a gente tem um desenho que é bastante tradicional dentro da gama da Volkswagen. Como eu falei, 1.0, 3 cilindros, esse carro ele tem 12 válvulas, então são 4 válvulas por cilindro e um comando de válvulas duplo, acionado por correia dentada. Esse é um período, é uma manutenção que você precisa observar o período para poder fazer o acompanhamento, porque esse conjunto propulsor aqui utiliza a correia dentada. A variação ela acontece no período da admissão e a gente tem aqui um carro com 84 cavalos de potência com etanol e 75 cavalos de potência com gasolina e o torque dele fica em 10,4 kgfm com etanol e também 9,7 kgfm com gasolina. É um propulsor que já é bastante conhecido dos mecânicos, mas tem uma ressalva que a gente precisa fazer aqui. A própria Volkswagen assume que esse propulsor ele tem um consumo de óleo. Vários proprietários, até mesmo na internet, a gente encontra relatos de pessoas dizendo que o carro baixa o nível do óleo, especialmente, né, quando ele vai fazer entre o período de uma troca e outra. Para a Volkswagen é uma situação normal. E se a gente for lembrar de tempos atrás, o motor 1.0 turbo do Gol e da Paraty
também baixava o nível do óleo. Então, não é algo incomum isso acontecer em carros da Volkswagen. Então, se você está pensando em comprar um carro desse aqui usado, a primeira manutenção é troca de óleo e troca do filtro. E mais, ao longo do tempo, você precisa acompanhar o nível do óleo. Agora, se isso é um problema, a fábrica entende que não, mas é algo que o futuro dono do Polo precisa ficar atento. O câmbio desse Volkswagen Polo, ele é manual, 5 marchas, uma condição bastante tradicional para que você então possa conduzir esse carro por muitos quilômetros. Esse aqui, como eu já te falei, tem 140 mil quilômetros e a gente vai dirigir. Antes vou te pedir para que se inscreva aqui no canal da plataforma Eu Dirijo e se já está interessado nesse carro, faça contato com o nosso consultor Ronaldo Gil e o telefone a gente deixa aparecendo na tela. Agora a gente vai dar uma voltinha. Para a gente começar o nosso percurso aqui com o Polo, a grande vantagem desse carro, como eu já te mostrei, é a direção elétrica. Como a gente fala de um carro com 141 mil quilômetros, tem alguns detalhes que você precisa ficar atento. O pedal da embreagem nesse carro aqui está um pouquinho mais duro, o que, claro, vai indicar algum desgaste. Porém, uma embreagem, né? Ela tem uma vida útil, é um item de desgaste no carro, então é algo que você vai precisar ficar atento e, sabendo disso, já sabe do que vai precisar fazer em termos de manutenção no carro. Agora, como eu disse, isso é um item de desgaste natural, então não é algo que a gente vai se surpreender. Agora, ó, o ponto ainda assim está correto, não está tão elevado como em outras situações. Uma das coisas que é interessante quando a gente pode andar num Polo é o seguinte, é perceber o quanto que esse carro aqui tem força e tem torque mesmo sendo um carro 1.0. Eu vou esperar um outro momento aqui um pouco mais confortável para a gente falar disso, mas antes de dizer o seguinte, o acabamento da Volkswagen, a gente já conhece, já sabe que essas questões de plástico mais duro, eles têm situações em que, por exemplo, você vai ouvir um pouquinho mais, ele vai transmitir uma vibração. Então, andando, por exemplo, em uma rua mais esburacada ou de paralelepípedo, ele vai passar para cá para dentro alguma vibração, isso é uma característica desses carros, olha só. Então a gente percebe um pouco dos plásticos aqui, mas é muito da construção dos plásticos rígidos. Outro destaque que a gente tem aqui num carro de 140 mil quilômetros é que a suspensão está muito bem preservada. É claro, talvez vai exigir alguma revisão, né? Pode ser que tenha algum detalhe, por exemplo, que a gente vai ouvir aqui, vai perceber que precise já de uma revisão. Mas como eu disse, suspensão, embreagem e freios são itens de desgaste natural e não é ruim você comprar um carro com alguma condição para ser feita. O ruim é comprar sem saber disso. Então por isso que a gente está te apresentando isso e te mostrando também como fazer um planejamento da compra de um carro, especialmente quando ele tem uma quilometragem maior. Agora, esse carro, como ele é uma plataforma nova, e eu vou te mostrar na sequência, ele está muito alinhado com o que a gente tem de moderno e de atual hoje. Primeiro por conta da direção elétrica, né, que esse carro tem. Então o que a gente já vai encontrar aqui? Quando vai precisar fazer uma manobra em esquina, é algo fácil, prático. Outra coisa que a gente já vai perceber aqui nesse Polo é um alinhamento muito bom em termos, né, do volante, meu nariz na reta do símbolo da Volkswagen, na reta do cluster, o volante muito bem centralizado aqui com o motorista. Os engates da alavanca muito precisos, corretos, como são os câmbios da Volkswagen. E aqui a gente até pode aproveitar para experimentar um pouquinho da potência aqui, ó, em segunda, nesse motor 1.0, ó. Você aperta um pouco mais e ele logo já está perto dos 60 km por hora. Claro, não é um motor turbo de respostas instantâneas, mas é um motor 1.0 de 12 válvulas e 3 cilindros que te responde de uma maneira muito objetiva e muito correta. Outro detalhe que é interessante da gente falar nesse Polo é que ele tem uma construção mais aprimorada quando a gente compara com o Volkswagen Polo Trek. E isso a gente percebe especialmente quando a gente está acelerando e arrancando com esse carro e vai perceber o seguinte, que coxim do câmbio, do motor, são melhor dimensionados ou melhor construídos do que quando a gente fala de um Polo Trek. Olha só, eu estou arrancando com o carro aqui, ó, bem devagar e a gente não está sentindo aquela vibração e aquela questão que o Polo Trek já nos oferece. A gente percebe nessa versão 1.0 um carro melhor construído, um carro com um melhor dimensionamento das suas peças e dos seus componentes e que não foi empobrecido como o Polo Trek foi. Porque se você põe a ré no Polo Trek, você sente uma vibração tal como um Kwid. E eu não estou exagerando, essa foi a minha percepção quando eu dirigi os dois modelos. Aqui não.
E ainda que a gente esteja falando de um carro com 140 mil quilômetros, olha só, a suspensão ela é suave, passa de uma forma suave nos buracos, essa é uma boa característica desse carro. Em termos de conforto, essa suspensão se traduz aqui para o ocupante em uma condição suave para passar nos buracos, uma condição tranquila. E como o carro é largo, isso também é interessante quando a gente conduz ele, porque ele fica numa condição mais estável e mais suave do que se ele fosse um carro mais estreito e mais compacto, como era, por exemplo, modelos aí como o Gol e o Fox, que eram mais estreitos por conta, né, da questão de tamanho, mas aqui no Polo, né, ele tem mais corpo, então isso se traduz no melhor conforto para os ocupantes. Olha só, para a gente arrancar aqui no semáforo, ó, uma condição típica, né, do 1.0, aquele câmbio curtinho com as primeiras marchas bem característico da Volkswagen, né, em que ele vai acelerar e subir o giro rápido. Se precisa fazer uma aceleração um pouco maior, ele vai te entregar. E é um carro bem interessante, bem gostoso de dirigir, com aquela condução muito típica de carro da Volkswagen. Então a gente encaminha agora para a conclusão desse vídeo, esclarecendo, né, que é interessante a gente experimentar um carro com essa quilometragem mais alta, exatamente para a gente poder analisar como é que ele se comporta, como é que ele foi utilizado a vida toda e o que você vai precisar, por exemplo, ficar mais atento quando encontrar um modelo desses. É um carro que tem capacidade para resistir, que é bastante forte e mostra bastante consistência ao longo da vida dele. Agora, é um problema você comprar um carro com quilometragem mais alta? Não. Desde que você, né, conheça o carro, saiba como é que ele se comporta e para quais itens você vai precisar já estar mais atento, porque independente da quilometragem, né, o carro que é seminovo ou que é usado, ele precisa ter uma manutenção para que você possa fazer o uso de forma tranquila. Então, aqui nesse Polo, é algo que não vai te trazer surpresa, além daquelas questões de desgaste. E em uma eventual manutenção, ele não é um carro inacessível, né? Ele já é um carro consolidado no mercado. Depois de tudo isso, a gente consegue perceber que o Polo é um carro atual, até porque ele sai exatamente ou quase igual a esse aqui. A plataforma e a essência do carro que é fabricado hoje é a mesma, vai mudar alguns detalhes, vai mudar alguma coisa na frente. Agora, a vantagem de você comprar um Polo 1.0 e não comprar um Polo Track, você já conseguiu ver a diferença nesse vídeo. Esse aqui tem um aprimoramento maior de construção que faz a diferença quando a gente compara com outros modelos. E você também viu como que você precisa conduzir um carro desses e ficar atento em alguns detalhes de manutenção quando vai comprar um modelo desse aqui usado. Se gostou desse, faz contato com o nosso consultor Ronaldo Dil e acessa eudirijo.com.br, porque lá no nosso site também vai ter o anúncio completo. E ainda se inscreva aqui no nosso canal. Fico por aqui, até o próximo vídeo.